Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica e o assunto dessa aula é o ciclo reprodutor das pteridófitas, grupinho ali das samambaias, das avencas, dos xaxins e assim por diante. Pessoal, faz de conta que isso aqui é uma samambaia, tá? Não sou muito boa nesse lance de desenho, mas é o que o Me Salva propõe, que a gente tente desenhar as coisas. Então, usa a tua criatividade que isso daqui é uma samambaia, tá? Então essa samambaia, ela tá reprodutivamente ativa, porque embaixo das folhas tu encontra ali os soros, aquelas bolinhas pretas que a gente tinha conversado. Lembra que a gente conversou no vídeo anterior que nas pteridófitas o esporófito é a fase de vida dominante, né? Então aqui a gente tem um esporófito. Pode chamar todas as samambaias que tu vê pela frente de esporófito. E a semelhança daquela alga verde ancestral, todos os esporófitos de qualquer planta vão ser sempre diploide. E a função de qualquer esporófito, adivinha qual é? Formação de esporos. Ok, mas isso não acontece em qualquer lugar, tá? A gente tem aqui um esporófito, atrás das folhinhas a gente tem os soros, tá? Aqui eu dei um zoom num desses soros. E vocês lembram que a gente conversou no vídeo anterior. Embaixo desses soros, na verdade, dentro deles, a gente tem vários esporângios. Estruturas que produzem esporos, tá? Aqui eu peguei um desses esporângios e dei um zoom. O esporângio, pessoal, é a estrutura que de fato produz o esporo, ou seja, o esporófito é sempre diploide, o esporo é sempre haploide, da mesma maneira que a gente estudou lá para as briófitas e lá para a alga verde ancestral. Se o esporófito é diploide e o esporo é haploide, isso significa que o esporângio faz meiose, um processo que reduz o número de cromossomos. De diploides, a gente vai produzir células haploides. Isso acontece aqui dentro do esporângio, é aqui que acontece essa meiose. Depois que os esporos tiverem sido produzidos aqui dentro e eles estiverem amadurecidos, esses esporângios eles se rompem e esses esporos vão ser liberados no vento. O vento leva eles embora e esses esporos têm que germinar. E de novo, à semelhança da alga verde ancestral, à semelhança das nossas queridas briófitas que a gente estudou anteriormente, esses esporos têm que dar origem a um gametófito. Sempre. Esporos haploides dão origem a gametófitos haploides. Esse ciclo de vida que a gente está estudando se chama ciclo de vida, vou escrever aqui embaixo para vocês lembrarem, homospórico. Significa que esses esporos dão origem a gametófitos hermafroditas. Esse gametófito hermafrodita que eu tô mostrando pra vocês aqui, que tem um formatinho que lembra o coração, tem um nome, tá? É prótalo. Biólogo você sabe, né? Bicho chato, a gente adora dar nome pras coisas. Então, o esporo dá origem ao gametófito. O nome desse gametófito é prótalo, tá? O nosso gametófito hermafrodita. Por que ele é hermafrodita? Bom, porque nele a gente tem estruturas que dão origem a oosferas e a gente tem estruturas que dão origem a anterozoides. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui, arquegônios que fazem mitose, né? Porque arquegônio é haploide, e eles fazem mitose para dar origem à oosfera que tem lá dentro. A oosfera, lembrem, é o nosso gameta feminino, tá? De novo, os anterídeos são as estruturas masculinas, né? Anterídeos, que são haploides e que fazem mitose para dar origem aos gametas masculinos, que são os anterozoides. Anterozoide, olha só que interessante, ele continua sendo flagelado, igualzinho acontece lá nas briófitas. Isso significa, mais uma vez, pessoal, que a gente depende de água para completar o ciclo de vida dessas plantas. Assim como as briófitas são presas em ambientes molhados, porque os anterozoides precisam nadar até a oosfera, o mesmo acontece com essas pteridófitas.
A gente precisa de uma gota d'água para que esses anterozoides consigam nadar até a oosfera e para que aconteça a fecundação. Se acontecer a fecundação, tá? Os anterozoides, que são haploides, se unem às oosferas, que são haploides. N cromossomos do anterozoide mais N cromossomos da oosfera, vocês sabem que a gente vai formar um zigoto. O zigoto, portanto, vai ser 2N. Ui, ficou estranho. Tá? Vai ser diploidezinho. Esse zigoto sempre vai dar origem ao esporófito, que é a nossa samambaia. Esporófito. Igualzinho tinha acontecido lá na nossa briófita, aonde o esporófito nasceu em cima do gametófito, tá? Então esse esporófito aqui, ele vai ser diploide, porque ele é resultado do desenvolvimento do zigoto por mitose, tá? E, bom, depois ele se desenvolve bem bonitinho e dá origem, então, à nossa samambaia de novo, depois no final do desenvolvimento dele. O gametófito regride e o nosso esporófito é a fase dominante do ciclo de vida. Quando ele voltar a chegar no período, na sua fase fértil, o esporófito faz meiose para dar origem a esporos. Os esporos são liberados no ar, vão para algum local úmido, germinam, dão origem ao nosso gametófito hermafrodita, que a gente chamou de prótalo. Esporo haploide dá origem a gametófito haploide, o processo aqui lembra sempre que é mitose. Gametófito tem que produzir gameta. Esse gametófito é hermafrodita, então ele produz oosferas e anterozoides. Na presença de uma gota d'água, o anterozoide fecunda a oosfera. Isso dá origem ao zigoto diploide, que se desenvolve no esporófito, que a gente chama de samambaia. Certo? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!